Vamos prosseguir então na leitura? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus, podemos sentar. Existem alguns livros da Bíblia que a gente conhece muito pouco, né? E poucas vezes a gente mesmo pregou aqui sobre o profeta Ageu, e até porque é um livro muito pequenininho, né? Tem só 2 capítulos, ele fica lá naquele finalzinho do Antigo Testamento, né? Não é daqueles chamados profetas maiores, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel, mas como todos os profetas, é um profeta importante que tem uma mensagem fundamental para a história da salvação, não é? Então, para nós nos situarmos um pouquinho melhor, o profeta Ageu, ele atuou, ele profetizou na época em que o povo de Judá, né, o povo que estava exilado na Babilônia, né, foi autorizado a voltar para Israel, para Jerusalém, né? Isso aconteceu quando acabou o domínio babilônico e os persas tomaram Babilônia, né? O rei Ciro da Pérsia conquistou Babilônia, e com isso aqueles povos que tinham sido levados para o cativeiro na Babilônia, ele autorizou que voltasse, no caso, o povo de Judá. Eu digo o povo de Judá, não o povo de Israel, porque as outras tribos de Israel já tinham sido levadas em cativeiro pelos assírios, 100 e poucos anos antes, quase 200 anos antes, não é? Então, o que sobrou foram as tribos de Judá e Benjamim, não é? Então, foi o povo de Judá que foi, basicamente, juntamente com o que sobrou das outras, é o que foi levado para o cativeiro. Por isso que surgiu, então, o termo judeu, né? Judeu é alguém que é da tribo de Judá, não é? Porque as outras tribos, de certa forma, se perderam. E existem 1000 histórias, né, sobre as tribos perdidas de Israel. Algumas, inclusive, foram identificadas como povos que vivem na África, né? Lá na África do Sul, na Nigéria, né? Existem tribos que mantiveram as tradições alimentares e também a observação do sábado e outras coisas que eram típicas, né, do povo de Israel, e foram reconhecidas pelo Estado de Israel mesmo como tribos perdidas, né? O caso lá da Etiópia, né, os Falasha, né, e outros, porque eles fugiram lá do Oriente Médio e foram se refugiar na África, né? Mas esse povo aqui, ele estava lá então na Babilônia e foi autorizado a reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso na época do Neemias. Então, sobre isso a gente lê nos livros de Esdras e Neemias. Reconstruíram os muros da cidade, mas faltava uma coisa. Faltava reconstruir o templo. Reconstruir o templo, restabelecer o culto, a vida religiosa do povo de Israel. E nessa hora muita gente se omitiu,
muita gente se omitiu, não é? As pessoas queriam voltar para a terra de Israel, cuidar da sua vida, prosperar, refazer, né, ter um recomeço dos seus negócios, da sua vida, e o templo ficava em segundo plano. Então, passados alguns anos, né, surgiram então esses profetas, Ageu e Zacarias. Zacarias tem uma obra um pouco mais extensa, justamente para exortar o povo, para ajudar os sacerdotes a retomar o culto no templo de Jerusalém. E esse templo foi reconstruído e ficou conhecido como o segundo templo, porque o primeiro tinha sido praticamente destruído, então ele teve que ser quase todo refeito. Ele não foi refeito com os mesmos recursos, a mesma sofisticação, a mesma pompa do primeiro templo, né? O primeiro templo foi feito por Salomão, né? Com cedro do Líbano e ouro e outros recursos, né? A situação do reino de Israel na época era muito boa, então era um templo assim, relativamente pequeno, mas muito, muito bem feito, muito aconchegante, muito, né? Esse segundo templo foi uma reconstrução em cima de uma coisa que estava arruinada e com dificuldade de recursos, mas ele tinha que ser refeito, não é? Então, por isso ele fala aqui, né, o profeta Ageu, e ele se dirige a Zorobabel, que era o governador de Judá, ele que estava lá, como se fosse o prefeito lá de Jerusalém, ele que estava à frente dos assuntos, né, políticos da cidade, e o sumo sacerdote, que se chamava, tem vários nomes esse sumo sacerdote na realidade, né? Josué, filho de Josadaque. Uns chamam de Josué, outros chamam de Jesua, e até que eles chamam de Jesus. E não está errado, porque são os mesmos nomes, né? Os que preferem a pronúncia grega chamam de Jesus, que é a pronúncia de Yeshua em grego, não é? Interessante esse sumo sacerdote ter o mesmo nome de Jesus, né? Mas não há nenhuma referência aqui ao Senhor Jesus, né? Só uma identidade aí de nomes. De qualquer forma, Deus pergunta assim, se alguém que estava ali tinha visto, né? Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Não tinha ninguém ali que tinha visto o primeiro templo, porque já tinha passado já bastante tempo. Tinha passado mais de quase uns 200 anos. Então não tinha ninguém vivo para dizer como era antigamente, não é? Mas Deus chama essas pessoas a recuperar, resgatar esse templo, não é? E quando eu li esse texto aqui, eu pensei muito na situação da igreja no Brasil, eu diria até no mundo hoje, não é? Porque nós atravessamos esse período de pandemia, né? Que foi um grande desafio para a igreja, que foi uma situação que eu acho que nunca tinha ocorrido antes, né? A própria existência, o próprio sentido de igreja passou a ser questionado, né? No momento em que a gente não podia se reunir presencialmente. E outras formas de igreja então passaram a existir, igrejas virtuais, não é? Algumas pessoas se desligaram das suas comunidades, passaram a buscar formas, digamos assim, individuais de relacionamento com Deus.
não é? Então, a igreja, como a gente conhecia antes, ficou sendo um conceito superado. Como será a igreja agora nesse restante de século XXI? Não é? É como se a igreja tivesse sofrido assim, uma grande ruína e agora a gente tivesse a tarefa de reconstruir a nossa comunidade, nossas igrejas. E nós aqui não somos exceção, nós estamos na mesma condição. Além disso,